Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. Segundo a OIT, 70% dos empregos gerados durante a pandemia na América Latina são informais. E a OMS alerta que o Covid-19 seguirá circulando, mesmo com altos índices de vacinação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançou um plano de vacinação para 100 milhões de trabalhadores. Colômbia e México são os países com mais assassinatos de ambientalistas. E o secretariado da CSA visitou as centrais filiadas no Paraguai. Segundo a OIT, 70% dos empregos gerados durante a pandemia na América Latina são informais. A recuperação do emprego ainda é insuficiente na América Latina, onde persistem as condições que favorecem a alta informalidade, que chega a mais de 70% dos empregos gerados nos últimos meses na região, alertou a Organização Internacional do Trabalho. Ainda existe uma lacuna muito considerável, de 14 milhões de empregos perdidos, disse o diretor da OIT para a América Latina e Caribe, Vinícius Pinheiro, ao apresentar nesta quarta-feira em Lima o estudo Emprego e Informalidade na América Latina e Caribe, insuficiente e recuperação desigual. O relatório sublinhou que o desemprego e a diminuição da participação laboral são persistentes, razão pela qual ele fez um apelo à ação para enfrentar o impacto desigual da crise com mais e melhores empregos na região. Pinheiro acrescentou que, embora o produto interno bruto de alguns países já esteja a regressar aos níveis anteriores à pandemia, considera-se que a recuperação do emprego não ocorrerá antes de 2024 ou 2025. O documento detalha que no primeiro trimestre de 2021, cerca de 76% dos trabalhadores avulsos e pouco mais de um terço dos assalariados eram informais. Acrescentou que, embora seja prematuro afirmar que se está a observar um processo de informalização das ocupações anteriormente formais, tendo em conta as experiências de crises anteriores, trata-se de um risco latente importante. Pinheiro disse, por sua vez, que por um dos principais erros cometidos na região é não aproveitar a oportunidade de crise para gerar caminhos para a formalização. O que está acontecendo é a recuperação dos mesmos empregos informais ou a piora dos níveis de informalidade, comentou. O relatório destacou que a redução do emprego entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, no pior momento da crise, atingiu mais de 43 milhões de empregos e a consequente recuperação, até o momento, de cerca de 29 milhões de empregos, ou seja, 30% dos empregos perdidos ainda não foram recuperados. E o secretariado da CSA visitou as centrais filiadas no Paraguai. Essa foi a primeira missão do secretário-geral Rafael Freire depois do início da pandemia. O secretariado da CSA visitou as centrais afiliadas do Paraguai e foi a primeira missão do secretário-geral Rafael Freire após a pandemia. Pela primeira vez depois da pandemia, o secretário-geral da CSA, Rafael Freire, e a secretária de Políticas Sociais, Jordânia Urenha, realizaram encontros presenciais no Paraguai com as centrais filiadas do país. Durante a missão, o secretariado se encontrou com representantes da Central Sindical dos Trabalhadores do Paraguai, da Central Unitária dos Trabalhadores, a CUT Paraguai, e a Central Unitária dos Trabalhadores Autênticas, a CUT-A. Considerado um evento histórico para o sindicalismo regional, foi assinado por Rafael Freire, secretário-geral, um instrumento que oficializou o retorno da Central Nacional dos Trabalhadores, a CNT, à CSA. Após a oficialização, a CNT passou a integrar a Mesa Nacional das Centrais Paraguaias, que aprovou uma agenda para a transformação sindical no país e optou pela unidade dos movimentos pela construção da plataforma de desenvolvimento do Paraguai. Para Rafael Freire, o retorno da CNT à CSA é motivo de orgulho, pois a reincorporação fortalece a CSA e a unidade sindical paraguaia. O secretariado também se reuniu com o vice-presidente do Paraguai, Hugo Velásquez, e com a ministra do Trabalho e Emprego do Paraguai, Carla Bacigalupo. A secretária de Políticas Sociais, Jordânia Urenha, participou de atividades com mulheres e jovens das centrais sindicais do Paraguai. E a OMS alerta que o Covid-19 seguirá circulando, mesmo com os altos índices de vacinação.
O diretor da Organização Mundial da Saúde na Europa alertou para o fato de que a alta taxa de vacinação não é suficiente para deter a pandemia de Covid-19. Isso porque as novas cepas reduziram a perspectiva de alcançar a imunidade coletiva. A probabilidade de que a doença permaneça de forma endêmica está aumentando. E é por isso que Hans Kluge destacou a necessidade de planejar a adaptação das estratégias de vacinação, especialmente no que diz respeito a doses adicionais. Em maio, o representante da OMS disse que a pandemia terminaria quando fosse atingida uma cobertura de vacinação de 70% da população mundial. Quando questionado se manteve o que foi dito, Kluge respondeu que as novas variantes mais contagiosas, principalmente a Delta, mudaram a situação. Antes, embora essa variante inicialmente detectada na Índia já existisse, não havia o surgimento de variantes mais transmissíveis e virais, disse ele. Isso nos leva ao ponto que o objetivo essencial da vacinação é, antes de tudo, evitar as formas graves da doença e a mortalidade, concluiu o representante da Organização Mundial da Saúde. E a América Latina monitora o avanço da cepa MU enquanto estende a vacinação para crianças e adolescentes. Os países da América Latina seguem em alerta com o avanço da variante MU, enquanto estendem a vacinação para crianças e adolescentes, como é o caso do Chile, que aprovou a imunização de crianças acima dos 6 anos de idade. Com a retomada da pandemia nas últimas 2 semanas, segundo a Organização Mundial da Saúde, a região já acumula 84,2 milhões de casos e mais de 2 milhões de falecimentos. Na semana passada, a OMS classificou a variante MU como uma variante de interesse, o nível abaixo da variante de preocupação, como é o caso da Delta. A organização garantiu que a cepa MU se expande na Colômbia e no Equador, onde representa 39% e 13% dos casos, respectivamente. Diante das novas variantes, o continente busca acelerar a vacinação e ampliar a sua população-alvo além dos 18 anos. Uma dezena de países, incluindo Argentina, Colômbia, El Salvador e Costa Rica, já autorizaram a vacinação de pessoas com mais de 12 anos de idade, mas Chile e Cuba querem ampliar ainda mais a faixa etária. As autoridades chilenas aprovaram nesta segunda-feira o uso emergencial da vacina chinesa do laboratório Sinovac em crianças maiores de 6 anos, após ser um dos países com o processo de vacinação mais rápido do mundo, e Cuba começou na sexta-feira a vacinar a população de 2 a 18 anos com vacinas próprias. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançou um plano de vacinação para os trabalhadores. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a vacinação obrigatória contra a Covid-19 de todos os funcionários do governo federal, um total de 2,1 milhão de pessoas, entre outras medidas para conter o aumento das infecções no país. Muitos de nós estamos frustrados com os quase 80 milhões de americanos que ainda não foram vacinados, disse o presidente. Ele ainda acrescentou que, embora os não vacinados sejam equivalentes a cerca de 25% dos americanos que atendem aos requisitos para serem vacinados, em um país tão grande como os Estados Unidos, uma minoria pode causar muitos danos. Temos sido pacientes, mas nossa paciência está se esgotando, e a recusa em receber a vacina teve custos para todos, disse o presidente. Biden assinou o decreto que estabelece a obrigação de vacinação para os servidores federais e contratados, que até então tinham a opção de não serem vacinados caso realizassem o PCR regularmente. Além disso, ele anunciou que o Ministério do Trabalho publicará uma regra de emergência que obrigará todas as empresas que têm 100 ou mais funcionários a garantir que sejam vacinados com o calendário completo ou apresentem resultado negativo do exame pelo menos uma vez por semana. Ele garantiu que a medida envolve a 100 milhões de trabalhadores, 2/3 da força de trabalho do país. O futuro do trabalho e os impactos da pandemia na nossa região foram um dos temas abordados na última plenária do Parlamento do Mercosul. Em 2019, antes da pandemia de coronavírus, a OIT promulgou uma declaração sobre o futuro do trabalho no marco do centenário da instituição. O que ocorreu nos meses seguintes fez com que tendências esperadas para algumas décadas se acelerassem, trazendo para a realidade temas como a regulação do teletrabalho e as políticas de renda básica. A CSA tem participado ativamente dos debates e ainda em 2019, o secretário executivo Rafael Freire esteve no seminário sobre o futuro do trabalho, organizado pela Comissão de Trabalho e Políticas de Emprego do Parlamento do Mercosul. Com a chegada da pandemia na América Latina em 2020, a Comissão de Trabalho do Parlasul emitiu uma série de recomendações aos parlamentos nacionais da região para a adoção de medidas voltadas à redução dos seus impactos no mundo do trabalho. Para falar sobre o assunto, entrevistamos o parlamentar Christian Bejo,
integrante da Comissão de Trabalho e Políticas de Emprego do Parlasul e membro da delegação argentina, que falou sobre o assunto na última sessão plenária do parlamento. Aí me parece que se revaloriza aún más el trabajo de los parlamentos. Aí me parece que se valoriza ainda mais o papel dos parlamentos nacionais e também internacionais, como é o caso do Parlasul, para trabalhar na adaptação da legislação a estes novos tempos. Pois cada vez mais pessoas vão realizar as suas atividades por meio do teletrabalho ou por aplicativos. Algo que era pensado para muitos anos acabou se acelerando com a pandemia. Isso vai mudar a dinâmica de empresas e de outras instituições, como governos e também os próprios parlamentos. Por isso, é importante que os avanços também ocorram com base nas negociações coletivas e que não haja abusos e precarização das relações de trabalho. Aqui na Argentina, o parlamento agiu rapidamente para regular o teletrabalho. O que vamos buscar agora é harmonizar as legislações dos diferentes países, considerando os direitos já garantidos e afirmando os novos direitos, como o direito à desconexão. É o que vamos começar a fazer na Comissão de Trabalho do Parlamento do Mercosul. A entrevista completa com o parlamentar do Mercosul, Christian Bejo, está disponível nas redes sociais e no canal de YouTube da CSA. E no Uruguai, cientistas desenvolvem tratamentos para doenças como a esclerose lateral e o mal de Alzheimer. Mesmo com as dificuldades que a pandemia tem proporcionado ao mundo da ciência, o neurocientista uruguaio Emiliano Trias está otimista em alcançar o seu grande objetivo: um tratamento que mitiga os danos de doenças como Alzheimer e esclerose lateral. O pesquisador do Instituto Pasteur de Montevidéu foi premiado pela International Organization for Brain Research, IBRO. Segundo ele, sempre o reconhecimento de colegas locais e internacionais é uma motivação extra para confirmar, ou pelo menos perceber, que estamos fazendo as coisas relativamente bem. Comprometido há vários anos com as linhas de pesquisa relacionadas a doenças como esclerose lateral amiotrófica e Alzheimer, Trias publicou no dia 13 de agosto, junto com um grupo liderado pela pesquisadora Maria Ángeles Kovac, um artigo que abre o caminho para o tratamento da esclerose. O avanço apresentado na tese de doutorado de Kovac está ligado a evidências levantadas em parceria com cientistas da França e dos Estados Unidos, em 2018, em que foram identificados 2 tipos de células do sistema imunológico que desempenham um papel central na inflamação das conexões neurais que restringem o movimento de pessoas com esclerose e Alzheimer. Segundo o pesquisador, foram observados resultados muito promissores, um efeito terapêutico muito interessante, e esperançosamente, no decorrer de alguns anos, se seu efeito for confirmado, poderemos ter este novo medicamento na clínica para tratar patologias, porque também foi testado para Alzheimer. Segundo o investigador, o prêmio do IBRO, que atribui 5 mil euros aos vencedores como apoio ao funcionamento dos seus laboratórios, é financeiramente simbólico, visto que a própria ciência é muito cara e tal soma não cobre mais do que certas despesas operacionais. E em Brasília, mulheres indígenas marcham pelos seus direitos. Milhares de mulheres indígenas marcharam em Brasília contra os retrocessos nos direitos dos povos indígenas promovidos pelo governo de Bolsonaro. Segundo Juma Shibuya, da tribo Shibuya, essa luta representa toda a nossa resistência contra os reveses que o governo brasileiro tem cometido nos direitos dos povos indígenas. A marcha contou com milhares de indígenas de 172 povos de todas as regiões do país, chegando até a Praça do Índio, onde prestaram homenagem ao índio Galdino, que foi queimado vivo em Brasília. Entre as principais demandas das mulheres está a garantia dos direitos ancestrais dos povos indígenas à terra, cuja análise encontra-se no Supremo Tribunal Federal. Tchamiquan Tiri, da etnia Guarani, disse que as mulheres estão em marcha e são as sementes que a colonização europeia não conseguiu matar. O STF passou a julgar em agosto passado o chamado Marco Temporal, segundo o qual os indígenas só poderiam reivindicar como suas as terras que efetivamente ocupavam a partir de 5 de outubro de 1988, quando a atual Constituição brasileira foi promulgada. Os movimentos indígenas, assim como diversos juristas, asseguram que essa tese termina com os direitos ancestrais e também favorece a legalização das áreas ocupadas ilegalmente por proprietários de terras antes dessa data. Desde o final de agosto, cerca de 6 mil indígenas estão em Brasília, aguardando o julgamento que até agora só teve o voto do relator, ministro Edson Fachin, que se manifestou contra o marco temporal. O juiz considerou que a definição de posse da terra indígena deve ser definida por tradicionalidade
e que a teoria do marco temporal desconsidera a classificação dos direitos indígenas como fundamentais. E a Colômbia e o México são os países com mais assassinatos de ambientalistas. Na Colômbia e no México, a defesa do meio ambiente se tornou quase uma sentença de morte. Os dois países registraram o maior número de assassinatos de defensores ambientais do mundo, com 65 e 30 homicídios em 2020, respectivamente, segundo o estudo publicado na última segunda-feira pela Global Witness. A organização também marca 2020 como o ano mais violento da série histórica, com 227 assassinatos de líderes ambientais em todo o mundo, o que significa, em média, 4 líderes mortos por semana, e superando o recorde de 212 mortes violentas de 2019. A América Latina segue como a região mais perigosa do mundo para os defensores ambientais. 3 de cada 4 ataques registrados em 2020 aconteceram na região, e 7 dos 10 países mais afetados são latino-americanos. Laura Furones, ativista dos direitos humanos da Global Witness, explica que a alta incidência ocorre em parte porque os casos podem ser documentados com mais facilidade, já que em outros continentes o acesso à informação é mais limitado. É importante destacar que o número elevado na América Latina não significa que outros lugares não ocorram esses fatos. Ela também explicou quais são os tipos de situações mais comuns que ocorrem para atos de violência contra ambientalistas. O caso clássico do assassinato dos defensores é aquele em que a pessoa se opõe pacificamente ao empreendimento, projeto de desenvolvimento, seja florestal, mineração ou agronegócio. Nesse trabalho de oposição pacífica, eles são assassinados. No caso da Colômbia, o relatório indica que a substituição do cultivo da coca por outras produções também gerou a ocorrência de assassinatos de ambientalistas. E a ONU relaciona os impactos da destruição do meio ambiente com os direitos humanos. A intensificação das ameaças ambientais constitui o desafio mais importante para o exercício dos direitos humanos, afirmou a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet. Bachelet pediu uma ação climática mais ambiciosa em face do aquecimento global, poluição e perda da biodiversidade. As crises interdependentes ligadas à poluição, mudanças climáticas e biodiversidade multiplicam ameaças, ampliando conflitos, tensões e desigualdades estruturais, e tornando as pessoas cada vez mais vulneráveis, declarou Bachelet na abertura da 48ª sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, na Suíça. À medida que essas ameaças ambientais se intensificam, elas constituirão o desafio mais importante para o exercício dos direitos humanos de nossa era, disse ela. Bachelet destacou que essa tripla crise planetária, em grande parte causada pela ação humana, já tem um impacto amplo e direto sobre toda uma série de direitos humanos, como é o caso do direito à alimentação adequada, água e educação, à moradia, à saúde, desenvolvimento e até mesmo à vida. A poluição é uma das 6 causas mais importantes prematuras no mundo, destacou Bachelet. E no Equador, cerca de 770 mil pessoas ganham menos que $100 por mês. Essa e outras notícias no próximo bloco. No Equador, cerca de 770 mil pessoas ganham um salário inferior a $100 por mês. Eles são os que mais sentiram o impacto da pandemia. Um estudo do Instituto Nacional de Estatística revela que esse grupo populacional registrou a maior queda de renda entre 2019 e 2020 devido aos impactos econômicos na pandemia. No total, o salário mensal desse segmento foi reduzido em 35%. A mobilização, greve e outras ações coletivas pacíficas continuam sendo instrumentos de luta democrática do movimento sindical, disse Rafael Freire, secretário-geral da CSA, a Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, em nota divulgada nesta segunda-feira, em solidariedade à greve geral de mobilização realizada no dia 15 de setembro no Uruguai. A greve geral foi convocada pela plenária intersindical dos trabalhadores, Convenção Nacional dos Trabalhadores do PIT-CNT.
A América Latina foi atingida por um dos maiores picos inflacionários do mundo devido à pandemia, levando meia dúzia de bancos centrais a aumentar os juros. O problema ficou mais evidente nesta semana, quando os dados do IPC do Brasil superaram as expectativas e mostraram inflação próxima a 10%, enquanto no México o núcleo da inflação acelerou pelo 9º mês consecutivo para 4,78%. O Peru, por sua vez, dobrou sua taxa de referência na quinta-feira, elevando-a para mais de 1%, depois que a inflação subiu 4,95% no mês passado, o ritmo mais rápido desde 2009. O setor político ligado ao presidente argentino Alberto Fernandes passa por um momento de autocrítica e reflexão após o resultado abaixo das expectativas nas eleições primárias realizadas no último domingo para escolher os candidatos para as eleições legislativas marcadas para o 14 de novembro. Mulheres indígenas da Amazônia peruana se organizam e criam empreendimento sustentável. Na Amazônia peruana, onde as mulheres viúvas ou sem marido ficam sem qualquer meio de subsistência, a indígena Baldina Sundi Akumari usou a criatividade e a sustentabilidade para gerar renda e independência das mulheres da sua etnia, Musa Carusha. Ela o fez com um projeto dedicado à conservação de taricaias, uma espécie de tartaruga amazônica. A iniciativa, lançada em 2004 com fins puramente ambientais, foi aos poucos se transformando em um bionegócio, dando suporte econômico a ela e a 20 mulheres solteiras e viúvas da comunidade. O trabalho consiste em coletar os ovos das tartarugas nas margens do lago Rimachi, localizado a poucos minutos da comunidade. Em seguida, os ovos são transferidos para as 20 praias artificiais que foram construídas no acampamento, onde as ninhadas são cuidadas por cerca de 70 dias, que é o tempo estimado para a eclosão das tartarugas. Depois da eclosão, 50% é vendido para os comerciantes na cidade de Iquitos, que exportam os animais, principalmente para o continente asiático, e a outra metade é devolvida ao lago para promover o repovoamento e a conservação da espécie. Segundo uma das mulheres, essa foi a forma que encontraram para se sustentar e para não depender dos homens e da comunidade. Manter o equilíbrio entre a exploração e a preservação das tartarugas é fundamental para garantir a biodiversidade da bacia amazônica, área classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Em 2020, a Amazônia peruana sofreu com o maior desmatamento dos últimos 20 anos. Apesar das duras restrições impostas para enfrentar a pandemia, o desmatamento da Amazônia no Peru atingiu o maior índice das últimas décadas em 2020, enquanto suas autoridades ainda não apresentaram um plano para evitar que essa tendência continue, alertam organizações da sociedade civil. O Peru perdeu mais de 200 mil hectares de florestas amazônicas no ano passado, número superior em mais de 50 mil hectares com relação aos números de 2019. O dado é o maior dos últimos 20 anos, detalhou a Associação Civil Direito ao Meio Ambiente e Natural Recursos, com base às cifras oficiais. Segundo a coordenadora do Programa de Mudanças Climáticas e Florestas do DAR, Isabel Gonçalves, essa perda de florestas está relacionada a várias causas, mas uma das mais fundamentais está ligada ao desenvolvimento de atividades agrícolas. Segundo ela, essa situação tem um impacto direto, principalmente sobre a população que depende da floresta, como as comunidades nativas, que são cada vez mais ameaçadas e até perdem a vida nessa luta constante para que os recursos não sejam afetados. Até o momento, as autoridades nacionais e regionais não apresentam um plano de contingência para impedir que essa tendência continue. Isso ocorre apesar de o Peru fazer parte de uma declaração conjunta com a Noruega, Alemanha e Reino Unido, que compromete um financiamento de até 200 milhões de dólares para o país conseguir reduzir os níveis de desmatamento até 2025. Por esse motivo, a associação enviou uma carta ao presidente do Peru, Pedro Castilho, pedindo-lhe que continue e fortaleça as ações contra o desmatamento e promova a governança dos recursos naturais para uma gestão mais equitativa e sustentável dos investimentos. E no lado boliviano da Amazônia, uma feira busca promover o consumo de produtos locais.
No lado boliviano da Amazônia, uma feira busca promover o consumo de produtos locais como sucos e sorvetes de frutas amazônicas. Entre as especiarias da feira, é possível comprar cupuaçu, açaí, chocolates orgânicos, farinha de banana verde e um óleo medicinal de tuiutuiu, uma larva de besouro. A feira foi instalada na Praça Maior de São Francisco, uma das mais importantes e populares do centro histórico de La Paz. Os expositores são, em sua maioria, oriundos de comunidades rurais amazônicas e muitos dos produtos expostos são artesanais ou semiprocessados. Também são oferecidos urucu, tempero semelhante ao páprica, geleias de flores de hibisco, óleos de castanha, farinha e detergentes. Os vales bolivianos tiveram um espaço com a presença de produtores de nozes, como damasco ou pêssegos secos, passas e mirtilos. Café, grãos de cacau e chocolates orgânicos não faltaram produzidos por diferentes organizações. E eu sou Caroline Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.